Vamos apresentar agora programação orientada a aspectos. Eu sou a Jéssica e o que é programação orientada a aspectos? Então, ele é um paradigma de programação de computadores que permite aos desenvolvedores de software separar e organizar o código de acordo com a sua importância para a aplicação. Ela melhora o desenvolvimento de softwares orientados a objetos. Os aspectos são usados como abstrações capazes de capturar de forma modular os interesses transversais nos sistemas. Exemplo de interesse transversal seria o tratamento de erros. A linguagem Aspect-J é a extensão orientada a aspectos da linguagem Java. As novas abstrações propostas pela programação orientada a objetos são os aspectos, os pontos de junção, conjunto de junção, adendos e declarações intertipos. Então, os aspectos. Um aspecto corresponde a um interesse transversal e constitui uma unidade modular projetada para intercortar um conjunto de classes e objetos do sistema. As propriedades básicas do aspecto é a dicotomia baseada em aspecto, que é a distinção clara entre classes e aspectos, são decompostos em classes e aspectos, e os aspectos modularizam os interesses transversais e as classes modularizam os outros interesses. A inconsistência. Os componentes não precisam ser separados para serem intercortados por aspectos. Pela propriedade, os componentes não percebem os aspectos que poderão afetá-los. E a quantificação é a capacidade de escrever declarações unitárias e separadas que afetam muitos pontos de um sistema. Pela propriedade, é possível fazer declarações do tipo: em programas P, sempre que surgir a condição C, faça a ação A. Elas podem afetar a estrutura estática ou dinâmica de classes e objetos. A estrutura dinâmica é alterada através da especificação de conjuntos de junção e adendos. A estrutura estática é alterada através das declarações intertipos. Pontos de junção. Eles são pontos bem específicos da execução de um sistema. Temos como exemplo, então, as chamadas dos métodos, execução de métodos, leituras de atributos, modificações de atributos. E através do seu conceito é possível especificar o relacionamento entre classes e aspectos. Um exemplo é: um aspecto A afeta uma classe C ao final da execução de um método M. Esse ponto final na linha de execução de M é um exemplo de junção. Esses pontos são onde os aspectos atuam sobre as classes. Podem ser especificados através da definição de conjunto de junção. Conjunto de junção é o mecanismo que especifica os pontos de junção em que aspectos e classes se relacionam. Adendo é um construtor especial semelhante a um método de uma classe que define o comportamento dinâmico executado quando são alcançados um ou mais conjuntos de junção definidos previamente. Ou seja, são recursos de intercorte transversal que afetam o comportamento dinâmico de uma classe e objetos. Temos exemplos de adendos. Os adendos anteriores são executados sempre que os pontos de junção associados são alcançados e antes dos prosseguimentos da computação. E os adendos posteriores são executados no término da computação, ou seja, depois que os pontos de junção forem executados e imediatamente antes do retorno do controle ao chamador. E as declarações intertipos, elas especificam novos atributos e ou métodos nas classes que um aspecto intercorta ou modificam o relacionamento entre classes e entre classes e interfaces. Elas operam estaticamente, em tempo de compilação. Como componentes da programação orientada a aspectos, temos a própria POA, com seus join points, pontos de junção, point cuts, conjuntos de junção e aspectos. E temos também as próprias ferramentas disponibilizadas pela linguagem que o programador decidiu utilizar, que, como a programação orientada a objetos,
As classes e métodos são alguns exemplos. Nas linguagens mais utilizadas no mercado, como a Java, PHP e JavaScript, esse paradigma vem muitas vezes ligado a um framework. Como exemplo temos a Java via o framework Aspect-J, na linguagem PHP o Go EOP, a Hub utiliza o framework Aquarium, a C Sharp Aspect-Sharp e JavaScript Aspect.js. Cada framework adapta o paradigma orientado a aspectos de acordo com a linguagem que ele faz suporte. Porém, os conceitos da POA devem ser mantidos. Como exemplo da utilização da POA no dia a dia, temos um tratamento de log de exceção. E é comum a gente tratar esses logs dentro da própria classe que a gente decide utilizar. E isso, dentro do paradigma da orientação a aspectos, é errado. Mas vamos mostrar aqui um exemplo muito utilizado no dia a dia, onde eu tenho essa minha classe que é ProductDown, onde o objetivo dela é tratar, junto ao banco, a gravação dos nossos produtos, e caso essa gravação dê errada, ele grava um log de erro, um log de exceção. Agora, por que é errado nós tratarmos os logs de exceção dentro da nossa classe de utilização, como nesse exemplo a ProductDown? Porque essa classe ProductDown deveria ser somente utilizada para persistir os dados e não para tratar os logs de exceção, não para gerar os logs de exceção, no caso. Para isso, de acordo com o paradigma orientado a aspecto, deveria ser feito uma outra classe para fazer essa função, e tratamento do log de exceção não teria que ficar visível nessa classe ProductDown, como no exemplo a seguir, onde foi criado uma classe chamada ExceptionAspect, que estende de aspect, onde é tratado o log de acordo com o aspecto after-throwing, e utilizando a classe MethodInvocation, a gente pode pegar o método que foi invocado para pegar o nome dele. Assim, com esse getClass, nós pegamos a classe do nosso ProductDown e fazemos o log de exceção da mesma forma como estava sendo feito no exemplo anterior, no fWrite. E aqui, como podemos ver aqui no lado esquerdo, nós enxutamos a nossa classe ProductDown para que ela ficasse somente responsável com a persistência do dado. Já a nossa ExceptionAspect, ela fica responsável pela geração do log de exceção. Como curiosidade do framework GoEOP, nós temos 5 aspectos, que seria o before, o after throwing, o after returning e o around. O GoEOP é um framework utilizado junto à linguagem de programação PHP, e só assim é possível nós utilizarmos o paradigma orientado a aspectos nessa linguagem. Sendo assim, no nosso método logAfterThrowException, nós temos como aspecto o after-throwing, como como point cut. Toda a nossa documentação ele entende como um point cut, e como join point o nosso public insert, que seria esse método presente na classe ProductDown. As vantagens de utilizar a programação orientada a aspectos. Ela resolve os problemas como espalhamento de código e ou emaranhamento, como por exemplo o encapsulamento das preocupações como a persistência, o registro de dados e regras de negócio.
em unidades modulares perfeitamente separadas e independentes, deixando o código perfeitamente modularizado.